Êxodo 17, versículo 1 vai dizer assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor, acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos águas para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolhe alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Diga comigo: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Eu oro para que o teu Espírito Santo acrescente favor sobre ela, e que as pessoas que aqui estão, as que estão em casa nos assistindo, que possam ser tocadas pela tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Todos digam amém. O texto diz que, tão logo o povo hebreu saiu do Egito, eles estavam caminhando no deserto, em direção à terra prometida, e eles tiveram sede, porque não havia água. Então eles começaram a reclamar com Moisés: você nos tirou do Egito para nos matar de sede aqui. E Moisés então buscou a Deus, e Deus disse para ele: bata na rocha, passa adiante do povo, bata na rocha, e dela sairá água.
E Moisés fez isso e a água saiu daquela rocha. Foi um milagre incrível. Eles beberam água, eles se fartaram de água, eles ficaram imensamente felizes, porque Deus ouvira eles e operaram um grande milagre no deserto. A água saindo de uma pedra no deserto. Mas tão logo eles estavam jubilando, se alegrando, festejando a vitória que eles tiveram, a conquista da água, surge uma mensagem. Os amalequitas estão atacando na retaguarda. Moisés então para o povo e envia Josué para lutar contra os amalequitas, e ele sobe para o alto de uma montanha. E lá no vale estavam os hebreus e os amalequitas. Estavam guerreando. E a Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, o povo de Israel vencia. Mas quando Moisés se cansava e abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam sobre os israelitas. E então Arão e Ur levantaram as mãos de Moisés e ficaram ajudando Moisés a erguer as mãos. Mas houve um momento que eles também se cansaram, e então eles abaixaram as mãos, e o povo hebreu estava perdendo a guerra, até que eles colocaram 2 pedras debaixo das suas mãos, e ele assim ficou. E o povo venceu aquela batalha, o povo de Israel. E terminada aquela guerra, Moisés edificou um altar ali, construiu um altar de pedras e disse: o nome desse altar será Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo você e eu vejo o povo de Deus, eu vejo a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa vida. Após uma grande vitória, após um grande milagre, vem uma grande batalha. Eles estavam celebrando um momento incrível de bênção, um momento incrível de cuidado, de provisão de Deus sobre eles. Imagine que grande milagre, saindo água da rocha, no meio do nada, no deserto, uma provisão incrível. Em nossa vida também é assim. Às vezes estamos experimentando um milagre, uma bênção enorme, uma conquista, algo tão bom que está acontecendo no casamento, um momento tão bom no casamento, um filho que nasceu, uma conquista. Você está celebrando, meu Deus, que bênção, que maravilha. Você está contando para as pessoas: olha, Deus tem me abençoado tanto, tem acontecido isso, aquilo outro comigo. Mas no meio de tanta alegria, surge uma notícia ruim. Estamos sendo atacados por um inimigo. Quantos de nós fomos surpreendidos neste ano da mesma maneira? No momento que você estava celebrando, no momento que você estava comemorando, você até dizia para si mesmo: eu nem acredito que eu estou vivendo isso, eu nem acredito de tão bom. Você está celebrando um momento alegre e de repente, do nada, surge um desentendimento na família, vem um diagnóstico de uma enfermidade, uma perda repentina, e de repente nós somos surpreendidos por um ataque, e o nosso sorriso vai-se embora. Isso nos ensina que muitas vezes, nos momentos de maior vitória espiritual, são seguidos também de grandes e intensas batalhas. Ao longo destes anos de caminhada com Deus, na minha vida cristã, eu tenho aprendido que a vida, ela é cíclica, é um ciclo. Nós passamos por necessidades, por dificuldades,
clamamos a Deus, Deus nos responde, nos abençoa, sai água da rocha, da onde a gente menos imagina, vem uma provisão de Deus, e a gente fica super feliz com aquilo, e de repente vem um ataque do inimigo, nós nos prostramos, clamamos a Deus, Ele nos abençoa novamente, vem outro ataque do inimigo, é cíclico, é um ciclo. E eu tenho aprendido que o propósito de Deus não é nos desanimar, permitindo que essas coisas aconteçam, mas é para nos fortalecer, para nos ensinar a depender mais dEle e não de nós mesmos. Sabe por que Deus permite esses ataques? Para que se cumpra aquilo que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 27. Lá diz assim: esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaladas, isso é, das coisas criadas, para que as que não são abaladas permaneçam. Deus permite nós passarmos por ataques, passarmos por guerras, por batalhas, por momentos de conflitos, por momentos ruins em nossa vida. Para quê? Para que as coisas que são abaláveis na nossa vida, essas coisas sejam abaladas e elas caiam por terra, para que as que não são abaláveis permaneçam. É como o sacudir de uma árvore. Às vezes Deus permite que nós passamos por um momento que nós somos sacudidos, literalmente sacudidos. Às vezes pensamos que nem vamos conseguir permanecer em pé. Mas Deus permite isso acontecer. Para quê? Deus permite isso acontecer para que coisas que são abaláveis, que estão na minha vida, sejam abaladas e caiam, para que aquelas que não são abaláveis permaneçam em mim, permaneçam em nós, porque depois de algumas conquistas, nós carregamos algumas coisas que são desnecessárias dentro de nós, algumas vaidades, alguns orgulhos bestas, algumas situações, e então Deus permite a guerra para trazer uma poda, para que aquilo que é abalável, seja abalado. Jesus disse em João 15:2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, Ele limpa, Ele poda, para que dê mais fruto. Então Deus permite guerras, Deus permite batalhas, Deus permite conflitos em nossas vidas. Para quê? Para que haja uma poda. Uma árvore só produz mais fruto se ela for podada. E aí vem a pergunta: e o que eu faço em momentos assim? Eles tinham um objetivo, eles tinham um alvo, eles estavam saindo do Egito e estavam indo para a terra onde hoje é Israel. Lá antes se chamava Canaã. Porém, quando Moisés recebe a notícia de que há um ataque, lá na retaguarda, ele pausa o objetivo e ele vai lutar contra o inimigo. Se Moisés tivesse continuado a sua jornada, ele teria chegado no destino sozinho, sem o povo, porque o povo teria sido destruído no caminho. Assim sou eu, assim é com você, assim também somos nós. Do que adianta nós alcançarmos objetivo na vida? Do que adianta nós alcançarmos o sucesso se ao longo do caminho nós perdemos as pessoas mais importantes da nossa vida? O que adianta nós alcançarmos o objetivo que nós propomos lá atrás, sair do estado A para o estado B, se nessa caminhada, se nessa trajetória, as pessoas que mais amamos ficam caídas no caminho? Eu e você precisamos entender isso. Na vida não é diferente. O sonho de conquistar não é maior do que as pessoas que nós amamos. O sonho de ser bem-sucedido,
O sonho do sucesso não é maior que a nossa família. A bem da verdade, nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso da sua família, o fracasso do seu casamento, o fracasso do seu lar. O que adianta você chegar no topo e olhar para trás e ver a sua família destroçada no meio do caminho? Seus filhos destruídos, seu casamento destruído. Do que adianta isso? O que adianta conquistar o primeiro lugar e depois não ter com quem comemorar, porque todos ficaram tombados no caminho? Quando Moisés recebe a notícia do ataque, ele pausa a caminhada e se prepara para a guerra. E ele diz a Josué: vai para a batalha, porque eu vou para o cume do monte. A estratégia é lutar e orar. Diga comigo, a estratégia é lutar e orar. É isso que eu e você precisamos fazer. Lutar e orar, lutar e orar, lutar e orar. Não podemos nos dedicar somente à luta, à guerra, e nem podemos nos dedicar somente à oração, mas nós precisamos lutar e orar, lutar e orar. Fazer as duas coisas. Diz que havia dois pescadores, e eles foram surpreendidos por uma grande tempestade, de tal maneira que as ondas batiam no barco, e parte de água estava caindo dentro do barco, e o barco estava se enchendo de água, e eles eram cristãos, eles eram crentes, e um virou para o outro e disse: o que a gente faz? A gente rema ou a gente ora? E o outro respondeu: a gente rema e a gente ora. Não é só sobre remar, não é só sobre orar, é sobre remar e orar, remar e orar. Haverá momentos que você terá que lutar, haverá momentos que você terá que ir para a guerra, mas você também terá que orar, você terá que buscar, porque a sua vitória não é na força do seu braço. A Bíblia diz no livro do profeta Zacarias: não por força, nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. E foi justamente isso que Moisés fez. Ele parou para orar, para lutar pelos seus. E lutar pelos seus significa, às vezes, a luta que você vai ter é de mudar de comportamento, para você conseguir segurar a sua família. Às vezes, lutar pelos seus é mudar seus comportamentos negativos. Às vezes, lutar pelos seus é se humilhar. É se humilhar. Todos querem ter a razão. E lutar pelos seus, às vezes, é não ter razão. É abrir mão da razão. Há um ditado no mundo que diz: ser feliz ou ter razão. E às vezes você precisa abrir mão da razão. Lutar pelos seus, às vezes, é se afastar de amigos, de pessoas que você acha que são seus amigos, mas que estão te afastando de Deus, estão te afastando da igreja. Não está sendo benéfico essa amizade. Então, às vezes, lutar pela sua família, lutar pelos seus, é deixar alguns grupos de WhatsApp que você participa. Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 40, 41, ele diz: se alguém quiser te processar e tomar a tua túnica, dê-lhe também a tua capa. Se alguém quiser te obrigar a andar uma milha, ande com ele quantas? 2. Jesus está dizendo: olha, se alguém quiser tomar a sua capa, dá a túnica também. Ou melhor, se quiser tomar a tua túnica, dá a capa. Se alguém quiser te obrigar a andar uma milha, ande 2. Eu penso que, como cristãos, este é um ponto que muitas vezes nós negligenciamos. Nós desistimos de pessoas. Às vezes vale a pena andar mais uma milha. Ande mais uma milha. Esforce-se um pouco mais.
segure um pouco mais, aguente um pouco mais, seja um pouco mais resiliente. Os legendários entendem bem isso, porque na montanha nós somos desafiados a andar uma milha a mais. E esse desafio não é um desafio da montanha dos legendários, é um desafio do sermão da montanha. Jesus disse: ande mais uma milha. Ande mais uma milha no seu casamento. Ande mais uma milha com a sua esposa. Ande mais uma milha com o seu marido. Pastor, eu já não aguento mais. Ande mais uma milha. Aguenta mais um pouco. Suporte mais um pouco. E quantas vezes nós somos negligentes nessa palavra de andar mais uma milha? Quando Jesus disse: se alguém quiser tomar a sua túnica, dá a capa. Sabe por que Jesus está falando? Olha, por que você vai brigar por uma túnica? Brigar por uma túnica é: não, eu tenho a razão, a túnica é minha. Não, a túnica é minha. Não, a túnica é minha. Então toma a túnica. Você quer levar a capa também? Leva a capa. Leva. Gente, isso é leveza de vida. Viver isso aqui é viver leve, é ter uma vida leve. Eu não vou entrar numa disputa por uma túnica. Toma a capa também, leva tudo. Se precisar, ande mais uma milha. Muitas coisas não acontecem porque nós desistimos na primeira milha. Nós não queremos andar a segunda milha. Nós somos uma geração que desiste muito fácil, que desanima muito fácil. Moisés foi lutar pelos céus, e lutar pelos céus foi parar um projeto para ver quem estava sendo atacado lá no fundo da fila. E ele foi orar. Ele foi orar e foi buscar a Deus. E orar nos fala de lugar secreto, nos fala de lugar sem holofotes, sem luzes, só você e Deus. E quando você se dedica a orar, não espere por reconhecimento. Quem ora não tem rosto, quem ora não tem face. Não espere por reconhecimento pelas suas orações, porque oração é como fundamentos. Essa galeria que está aqui, ela foi projetada para suportar 700 pessoas assentadas em cima. E quando a gente olha assim, tudo muito bacana, tudo muito bonito. E eu me lembro que quando nós fizemos esse projeto, primeiro nós contratamos um arquiteto, foi o mesmo arquiteto que fez a Igreja Batista Central, ele que elaborou essa galeria, e ela é perfeita. Eu acho uma das galerias mais perfeitas é essa, porque de qualquer ponto onde você está aí, você tem uma visão muito clara daqui do púlpito. E eu virei para o engenheiro e disse: olha, eu não quero muitos pilares aqui. E aí o arquiteto falou: pastor, vamos fazer uma coisa, vamos contratar um engenheiro calculista, porque a gente já tinha um engenheiro que tinha feito cálculo para suportar o peso. E aí então nós contratamos um calculista. E esse engenheiro julgou o preço da obra lá embaixo, porque o cara já trabalhava com isso. E quando ele foi tirando aquele monte de pilar, aí já eu comecei a ficar com medo. Eu que não queria tanto pilar, agora eu falei: olha, mas isso aqui vai suportar? Ele falou assim: vai, porque a fundação será muito boa. Nós tivemos que bater estacas, furar não sei quantos metros de profundidade tem isso aqui para baixo. Por que eu estou falando isso? Porque o que sustenta o peso é o que está lá embaixo. E o que está lá embaixo, ninguém vê. Está debaixo do chão. A oração, ela é assim. Ela é como uma fundação de um prédio. Todos, quando chegam numa construção, num prédio, né, os arquitetos, eles fazem coisas assim que deixam a gente de queixo caído. E a gente olha e admira
as luzes brilhantes, as paredes bem pintadas, os vidros reluzentes, a fachada impressionante, mas pouca gente percebe a fundação oculta que sustenta tudo isso. Sem ela, nada do que é visível poderia permanecer em pé. Então, o que me chama a atenção, você está em Êxodo capítulo 17, olha o versículo de número 13 comigo. No versículo 13, diz assim: e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. O texto está dizendo que quem derrotou o exército amalequita? Quem? Quem foi o vencedor? Quem foi o vencedor? Josué. Ele venceu. Aos olhos de todo mundo, foi ele que venceu. Mas o que pouca gente sabia é que Moisés, Arão e Hur estavam lá em cima de mãos levantadas. Isso só foi saber depois. Mãos erguidas. E quando ele cansava as mãos, Josué e o povo perdia. Quando ele levantava as mãos, Josué e o povo hebreu conquistava, vencia, avançava. É assim. A gente ora, mas quem ganha fama é outro. A vida é assim. Nós estamos vivendo uma... Ontem teve, ontem também teve um culto de formatura dos meninos aqui, né? Da escola Crescer. Sexta-feira foi um culto de formatura de várias áreas, faculdades e tantos outros cursos. E é muito bacana a gente ver numa universidade, você receber aquele canudo ali, né? De formatura. Mas às vezes eu fico pensando, quando eu olho assim e falo, quem deveria estar recebendo aquele diploma ali, não é ele, é a mãe. É o pai, que aguentou ali atrás, no anonimato. Sabe, meu irmão, minha irmã, somos o que somos, porque alguém que não apareceu, investiu em nós. Até essa igreja. Eu falei que o ano que vem ela fará 25 anos. E é muito lindo a gente ver tanta coisa acontecendo, uma semana intensa, tanta coisa bonita acontecendo, tanta gente se convertendo, a igreja crescendo, a gente já está começando a discutir um outro lugar, já existe essa discussão na mesa entre nós. Mas antes de nós, passou um povo aqui, que a maioria de vocês não conheceram. Eles fizeram as bases, eles fizeram as fundações, para que nós pudéssemos viver esse momento. Eles pavimentaram a nossa estrada, numa época em que crente era ridicularizado, nem se falava evangélico, protestante, ou falava assim, o povo de outra lei. Já ouviu isso, né? E eles aguentaram firme, eles foram humilhados, para que nós hoje pudéssemos viver o que temos vivido. Então não é sobre o que vivemos, é sobre as bases, é sobre as fundações, não é sobre aquilo que vemos, mas é sobre aquilo que está por debaixo, e é a oração, é a busca, é a consagração. O texto diz que quem venceu foi Josué, mas na verdade quem venceu foi Moisés, foi Arão, foi Hur, porque aconteceram outras batalhas, e a Bíblia diz que nem precisaram tirar a espada da bainha, o próprio Deus fez, como aconteceu com o rei Senaqueribe. 185 mil homens morreram numa só noite por um anjo. Então é sobre oração. Mas o que me chama a atenção é que eles foram atacados pelos amalequitas. E quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram primos deles, porque os hebreus, eles eram descendência de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. E os amalequitas eram descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó. Então eram primos, uma guerra entre primos. E me chama muita atenção, porque no texto, lá em Deuteronômio, e nós vamos ler,
Deus fala o seguinte, no capítulo 25, versículo 19: quando o Senhor, o seu Deus, lhe der descanso de todos os inimigos ao redor, na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá como herança, apaguem a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não se esqueçam. Não se esqueçam. O que Deus está falando para eles? Para eles não se esquecerem. Vocês não se esqueçam de Amaleque. Não se esqueçam. Já os egípcios, Deus falou: esquece esse povo. O povo que vocês verão agora, nunca mais os verá depois do mar. Nunca mais verão esse povo. Deus fala para eles: olha, esqueçam os egípcios. E os egípcios, o que os egípcios fizeram com eles? Escravizaram por 430 anos. 430 anos eles foram escravos no Egito. E agora vem Amaleque e Deus diz: não esqueça. Eu fico me perguntando, por que eles deveriam esquecer o Egito que os escravizou 430 anos e não esquecer os amalequitas que os atacou algumas vezes? Os amalequitas atacavam quem ficava atrás. Imagine, a Bíblia diz que Moisés saiu com 600 mil homens. 600 mil homens foram contados. Não foram contados mulheres e crianças. E nós sabemos que mulher é a maioria. São a maioria. Desculpa. E saíram com mulheres e crianças. Então alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que foi aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Imagina 2,5 milhões de pessoas andando em fila indiana. Quem ficava lá atrás? E quem ia à frente? À frente iam os fortes, os guerreiros, a infantaria, a artilharia pesada. Mas quem ia lá atrás? Quem estava no fundo? Idosos, grávidas, mulheres que estavam amamentando, pessoas que estavam enfermas. E Amaleque atacou justamente essas pessoas. Por quê? Porque elas estavam cansadas, elas ficavam lá no fundo. A estratégia era atacar os alvos fáceis, indefesos. Agora fica a pergunta: por que Deus disse: esqueça os egípcios, mas não esqueçam os amalequitas? Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o que fazemos, mas Deus se preocupa com a motivação com o que fazemos. Por exemplo, por que Deus falou: esqueça os egípcios? Se os egípcios os escravizou por 430 anos. Por quê? Qual era a motivação dos egípcios ao escravizar os hebreus? A motivação era essa: e disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais forte do que nós. Eles são mais fortes, então vamos escravizá-los antes que alguma coisa aconteça. Eles são mais fortes, eles são fortes demais. Agora, qual foi a motivação dos amalequitas? Deuteronômio 25, 17, 18 diz: lembrem-se do que Amaleque fizeram com vocês no caminho quando saíram do Egito. Eles os atacaram no caminho quando vocês estavam cansados e fracos, e mataram todos os que estavam na retaguarda. Eles não temeram a Deus. Os egípcios atacou os hebreus porque eles eram fortes demais. Os amalequitas atacaram os hebreus porque eles estavam fracos demais. Tem gente na vida que pode te prejudicar porque tem medo de você. É uma espécie de se armar contra você. Mas tem gente na vida que pode te prejudicar porque quer que você tenha medo deles. Ou seja, um te ataca para se defender, os egípcios, e outro te ataca para te destruir, os amalequitas. Então Deus disse: não se esqueça deles, porque eu envio vocês, disse Jesus lá em Mateus capítulo 10, 16, eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tem coisas que pessoas nos fizeram, ou que fizeram contra nós, que nós precisamos esquecer.
Mas tem coisas que pessoas fizeram contra nós que nós não podemos esquecer. Pastor, quando o senhor diz que a gente não pode esquecer, o senhor está falando que a gente não deve perdoar. Não, não é sobre isso. Perdão não tem nada a ver com esquecimento. Tem gente que pensa que perdoar é esquecer. E perdoar não é esquecer. Existem situações e fatos que te ocorrem no decorrer da vida que você jamais esquecerá. Mas você perdoou. E como é que eu sei que eu perdoei se eu não esqueci? Eu sei que eu perdoei quando eu me lembro e eu não sinto nada. Eu não sinto raiva, eu não sinto ódio, eu não sinto vingança, desejo de vingança, eu não sinto nada. Aquilo não faz diferença para mim. Então, quando eu digo que existem situações que a gente precisa esquecer e existem situações que a gente não pode esquecer, por que eu falo isso? Porque tem muita coisa que nunca mais vai te acontecer. Então, você deve pôr um ponto final e esquecer. Mas tem coisas que aconteceram no passado e podem acontecer de novo. Por isso, a Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 10, versículo 16: sede prudente como a serpente, simples como a pomba. Diga comigo, eu preciso ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Você precisa ter a simplicidade da pomba para ter uma vida leve. Mas você não pode ser tolo. Você não pode, no linguajar mineiro, você não pode ser bobo. Aí eu vou lá para a roça e digo, você não pode ser um jacu. Você tem que ser prudente como uma serpente. E o que é a prudência da serpente? Há uma frase que vai explicar isso. Há uma frase muito falada hoje, até nas redes sociais, e essa frase diz assim: existem 3 tipos de pessoas que você não pode esquecer na vida. A primeira, quem te colocou em tempos difíceis. Nunca esqueça de quem te colocou em tempos difíceis. Seja simples como uma pomba, mas seja o quê? Prudente como uma serpente. Provérbios 22, 3 diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente, o simples, o tolo, ele segue adiante e sofre as consequências. Então, quem já te prejudicou, não se esqueça, porque pode te prejudicar de novo. Quando os irmãos de José o traíram, o lançaram numa cova, o venderam como escravo e mentiram para o pai, levando a roupa dele suja de um sangue de animal que eles mataram no caminho, falando que era o sangue de José. Você conhece essa história? José vai para o mercado de escravo, ali ele é levado comprado por Potifar, ele é caluniado pela mulher dele, ele vai para a cadeia, depois ele se transforma governador do Egito. Você conhece a história? Mas quando seus irmãos vêm ao Egito, e ele traz a família dele para o Egito, aí eu já estou adiantando a história, José morava no palácio. José poderia ter pego os seus irmãos e colocado no palácio para morar com ele, mas a Bíblia não diz que ele fez isso. A Bíblia diz que ele trouxe a sua família para o Egito, os ajudou, tirou eles da fome e os levou para a terra de Gósen. Quem está entendendo? Ele não arrumou um quarto do lado da casa dele para botar a família dele, não. Porque eu, José, tive uma transformação. Eu, José, passei por momentos difíceis, tive uma experiência profunda e poderosa com Deus. Agora, sei lá se os meus irmãos continuam do mesmo jeito, daqui a pouco eles vão aprontar com um faraó para me derrubar de novo. Então, seja simples como uma pomba, mas seja o quê? Prudente como uma serpente. É aquela história, olha, eu não te paguei não, não deu para te pagar não, mas eu vou comprar de novo, aí a hora que eu receber eu pago as 2. Depois, não deu para te pagar as 2 não, a hora que eu receber eu te pago as 4.
de repente lá vai você, com uma pilha, aí hoje é dia de falar do povo do comércio, né? Aí está você com uma pilha de notinha assim, ó, que não consegue receber, e os seus fornecedores te cobrando o tempo todo, e você indo à falência. Seja simples como pomba, mas prudente como serpente. 3 tipos de pessoa que você não pode esquecer. Quem te colocou em tempos difíceis? Quem te ajudou em tempos difíceis? O apóstolo Paulo agora na cadeia, na prisão, ele escreve, ali ele estava em Roma, ele escreve uma carta ao povo de Filipos, à igreja de Filipenses, e diz: agradeço ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês, porque em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por quê? Porque esse povo ajudou Paulo no momento mais difícil da vida dele. Seja grato. Gratidão é não se esquecer de quem no momento que você mais precisou te estendeu a mão. Então nunca esqueça dessas pessoas, e sempre esteja pronto para ajudá-las quando elas precisarem. E mesmo que elas não precisem, se ofereça. Isso é gratidão. Então, nunca se esqueça de quem te colocou em tempos difíceis, nunca se esqueça de quem te ajudou em tempos difíceis, e nunca se esqueça de quem te viu em tempos difíceis e não fez questão de te ajudar. Pastor, esses que me viram numa situação difícil poderiam ter me ajudado e não me ajudaram. O que eu faço com eles? A maior vingança que você pode cometer com uma pessoa é fazer o que Paulo disse aos Romanos no capítulo 12: a ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honrosas diante de todos os homens, se possível, quando depender de você, de vós, tende paz com todas as pessoas. Se depender de você, tenha paz com todo mundo. Não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é quem recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo, aquele que te viu passar por dificuldade, poderia ter te ajudado, não te ajudou, tiver fome, o que você vai fazer com ele? Dá-lhe de comer. Se ele não te deu de comer, você dá a ele de comer. Se ele não te deu água quando você estava com sede, e agora ele está com sede, o que você vai fazer? Dá-lhe água de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. A maior vingança é você fazer o bem, é você ajudar. A nossa vida, a nossa vitória, ela vem do Senhor. A nossa vida está no Senhor. Quando os soldados saíam para as guerras, é incrível, porque quando eles iam para as batalhas, e se você assistir filmes medievais ou filmes do antigo Império Romano, você vai ver que as cavalarias, né, ali tinha as legiões romanas, era a máquina de guerra mais mortal que havia na face da terra, e você vai ver que eles saíam para a guerra, mas eles levavam umas bandeiras grandes, eram os estandartes. E aí quando eles estavam no fronte da guerra, eles iam para o lugar mais alto, e lá eles cravavam uma bandeira, um estandarte. Esse estandarte, ele tinha algumas finalidades. Primeiro, era para orientação, porque quando saía-se para a guerra, e aí você está no fronte, lutando, dando espadada, tomando espadada, você fica desorientado, você perde o rumo. Então você vê a bandeira do seu país, da sua nação: opa, eu vim de lá, então qualquer coisa, se eu precisar, eu volto para lá, porque se eu precisar de refúgio, eu não sei para onde eu estou indo, vou me refugiar no meio dos meus inimigos, eles me matam. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que isso simbolizava o poder do reino, o símbolo de força daquele reino. Então quando os amalequitas foram para a guerra, eles colocavam a bandeira deles lá no alto de uma montanha, do lado deles. Só que do outro lado, quando você olha para o lado dos hebreus, cadê a bandeira deles? Não tinha bandeira, mas tinha um homem levantando as suas mãos, um homem orando, e Deus deu a vitória para eles. Por isso que quando Moisés, capítulo 17, versículo 15, quando eles vencem a guerra, o que Moisés faz naquele lugar? Ele constrói um altar e diz o que? Jeová Nissi. O que ele fala com isso? O Senhor é a minha
bandeira. Que você possa dizer: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu norte, o Senhor é a minha orientação, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu poder, é o Senhor quem fortalece as minhas mãos, é o Senhor quem me segura nos momentos difíceis, é o Senhor que me dá força para suportar as lutas, as guerras, as batalhas, é o Senhor. E quando eu vencer, eu direi: a minha vitória não é minha, é do Senhor, o Senhor é a minha bandeira. Aleluia! Se coloque de pé nesse momento. Isaías 59